O Papa se ocupou de seus próprios políticos. Era potente e abalou os alicerces do poder mundial. Comunismo. Meses após sua nomeação, João Paulo voltou à Polônia para a primeira viagem papal já feita a um país comunista. Foi quase impossível para o governo polonês comunista dizer ao povo polonês que não podiam receber a visita do Papa. Eles fariam uma revolução se não pudessem ver um Papa polonês na Polônia. Para o comunismo na Polônia, foi o início do fim. Gorbachev me disse, o grande erro do comunismo foi permitir que João Paulo II fosse à Polônia logo após se tornar Papa, porque quando ele foi para a Polônia, isso só uniu o povo da Polônia. 3 milhões de poloneses, 2 vezes a população de Varsóvia, saíram para dar as boas-vindas a ele. A Praça Vitória da cidade se tornou uma catedral a céu aberto para a missa. Entre as testemunhas estava o correspondente da CBS, Tom Fenton. O sermão dele foi tudo o que a multidão estava esperando. Católicos poloneses, vivendo sob o comunismo, estavam acostumados a falar em código e compreendiam alusões feitas. Não tiveram problemas em compreender os desafios do Papa, a um governo que promovia o ateísmo e tinha discriminação contra a Igreja. Cristo, ele disse à multidão que aguardava, não pode ser excluído da história da raça humana em nenhuma época ou nenhum lugar. Isso foi o bastante para a multidão explodir. Muitos aplausos foram dados na praça. O Papa ouviu a resposta emocionada da multidão e ficou comovido. A multidão cantou espontaneamente: "Queremos Deus em nossos livros poloneses. Queremos Deus em nossos livros poloneses." Eu soube naquele momento que tudo havia mudado, que nada seria o mesmo novamente. A visita inspirou os poloneses a se unirem contra o regime comunista. Trabalhadores criaram um movimento independente chamado Solidariedade no ano seguinte. E no comando estava Lech Wałęsa, um jovem eletricista do estaleiro. Solidariedade fez uma greve em Gdansk, local do maior estaleiro da Polônia. Logo toda a nação foi cometida de greves e revoltas. Um ano depois do movimento ter iniciado, já tinham cerca de 10 milhões de associados. Em dezembro de 1981, o governo polonês interditou Solidariedade e impôs a lei marcial. Mas João Paulo II mostrou seu apoio ao movimento, denunciando a falsa paz dos regimes totalitários em seu discurso no Ano Novo. Na Praça de São Pedro, multidões se reuniram e gritaram por liberdade. O Papa voltou à Polônia em 1983, quando o país ainda estava sob a lei marcial, ocupada por seu exército. Em uma época que as esperanças do povo da Polônia estavam enfraquecendo, a visita do Papa renovou a fé na causa deles. Acho que o momento que mais me impressionou foi uma multidão de centenas de milhares que ao mesmo tempo faziam o sinal de V. Foi impressionante. Eu sabia que os poloneses nunca desistiriam, que os comunistas nunca venceriam e que era só uma questão de tempo antes da coisa toda desmoronar. Quando João Paulo voltou à Polônia em 1987, o cenário havia mudado drasticamente. Seria necessário outro empurrão do Papa para derrubar o regime, e não havia lugar melhor para isso do que a cidade de Gdansk, o lugar de origem do Solidariedade. Em suas primeiras viagens, o governo se recusou a deixar ele ir lá. Desta vez, de má vontade, eles cederam. Acho que pensavam que podiam controlar. Acho que pensaram, ele não esteve lá, ele quer ir lá, ele tem mesmo que ir lá. Vamos tentar abafar isso. Então, eles basicamente fecharam a cidade. Havia bloqueios nas ruas por todo lugar. Eles tentaram limitar os números. Mas fora, neste campo, qual era o tamanho da multidão? 500 mil? 1 milhão? Quem sabe? Maior que a população da cidade.
Era quase como se a futilidade do Estado polonês tivesse sido demonstrado em contraste com o poder do povo sendo expressado naquela missa. O altar foi construído em forma de uma grande proa de um navio. A referência do estaleiro estava por todo lugar. Ele foi um papa que sempre entendeu o poder da imagem, entendeu o poder da televisão. O Papa nunca se referiu ao grupo de trabalhadores interditado diretamente, mas em grande apoio aos trabalhadores, a palavra que ele usou repetidamente foi solidariedade. Za solidarność. Esse era o final da tirania comunista da Polônia. Ele sofreu o impacto de bater de frente com o velho regime. Ele era uma pessoa incrível, não era só a força de sua personalidade, era seu polimento, era seu catolicismo. Ele fala com os poloneses como ninguém mais conseguiria. Uma nova rodada de greves levou os poloneses diretamente à urna eleitoral. Em 1989, eles tiveram a primeira disputa eleitoral livre desde a Segunda Guerra Mundial. Solidariedade teve uma vitória esmagadora. Foi uma vitória que o Papa alegou apenas um papel modesto. E, como ele disse, o comunismo em algum ponto foi implodido com seu próprio consentimento. Ele disse, a árvore estava podre, eu só dei uma chacoalhada. A chacoalhada que ele deu na Polônia ecoou através dos países da Cortina de Ferro. Na coligação oriental, as pessoas começaram a perguntar se os poloneses conseguiram se reerguer, por que não nós? O fato é que eles poderiam, e eles conseguiram. Pouco tempo depois da maior árvore ter caído, a bandeira soviética foi baixada no Kremlin pela última vez. Quai, seu app de vídeos curtos.